Salve, salve, concurseiros de todo o Brasil! Mais uma vez o Fox Concurso está aqui com o nosso plantão policial para trazer informações relevantes para a sua aprovação. E hoje nós vamos tratar de mais uma ferramenta importante. E que ferramenta é essa, afinal de contas? Nós vamos falar dos mapas mentais, tá? Então nós já falamos de simulado, nós já falamos também de questões, hoje nós vamos falar de mapas mentais, falamos de resumo e hoje nós vamos falar de mapas mentais e a sua importância para a aprovação. Por que o mapa mental é importante para a aprovação? Porque nós já tratamos aqui da diferenciação entre estudo ativo e estudo passivo. Você sabe a diferenciação? Vamos recordar o que é estudo passivo e o que é estudo ativo? Bem, antes de mais nada, eu peço que você mande aí o seu beijo, o seu abraço, o seu ok, tá? Porque a gente está aqui justamente por você. Então, você que nos acompanha agora, manda o seu abraço, manda de onde você está falando, que a gente vai interagindo aí com você. Tá bom? Vou interagir por chat aí com você também. Valeu? Então, galera, como a gente estava sempre, como eu sempre digo, né, o estudo ativo ele é muito melhor do que o estudo passivo. O estudo passivo é necessário? É necessário. Tá? Ele é parte do estudo também. Principalmente para aquelas disciplinas que você ainda não conhece, que você está tendo um primeiro contato, aquele assunto diferente. Mas o estudo ativo ele é muito mais rentável, vamos assim dizer. Às vezes mais trabalhoso, mas também com um resultado muito melhor. Por quê? Porque quando você estuda ativamente, você reage em relação ao estudo. Você só não fica recebendo. E quando você reage desenvolvendo algum tipo de tarefa, você faz com que o seu cérebro tenha que processar informações, geram mais sinapses, e essas sinapses vão fazer com que você memorize melhor o conteúdo, aprenda mais, tenha mais facilidade, principalmente no quesito memorização. Tá? Então é muito importante o aprendizado ativo. E são várias as ferramentas de aprendizado ativo. Tá? Eu tenho, por exemplo, fazer questões. Fazer questão é aprendizado ativo. Por que aprendizado ativo? Porque você vai ter que tomar uma decisão. Enquanto que, quando eu estou te passando a informação, eu tomo as decisões e você só recebe, na questão você vai ter que tomar uma decisão. E para tomar essa decisão, você vai ter que analisar um contexto, vários elementos, várias palavras que estão na questão. Tentar buscar a pegadinha. Então isso faz com que você memorize a disciplina de forma muito melhor. Agora, para fazer questão, eu tive que aprender a disciplina. E aprender a disciplina, em regra, eu aprendo de maneira passiva. Então, são maneiras complementares de estudo. Mas qual é o problema? O aluno se fixa só no estudo passivo. E aí não pode. Ele tem que utilizar todas as ferramentas, inclusive do estudo ativo também. Estudando passivo quando for necessário, estudando de forma ativa quando for necessário. Então, como eu estava dizendo, questão, resumo, tratamos sobre resumo e a importância do resumo. A importância de se fazer resumo, que resumo não é somente um texto para revisão da matéria. Não, resumo não é texto para revisão da matéria somente. O produto do resumo é um texto que você pode utilizar para rever a matéria. Mas o resumo em si é algo muito mais complexo. O resumo em si leva em consideração muitos fatores que vão te ajudar na aprovação, que vão te ajudar na memorização, inclusive na redação, quando você faz o resumo à mão. Tá? Como eu disse na aula sobre resumos, eu estava assistindo uma aula de um colega, inclusive, ele disse assim, ó, não, você grifa lá e pronto, não vai perder tempo, ficar escrevendo, perdendo muito tempo, você estuda muito mais. Depende. De certo ponto de vista, ele até que tem razão, mas ele só tem razão se você perder muito tempo fazendo um resumo. Isso vale para todas as outras técnicas de ensino ativo. Você tem que mensurar. E o resumo é o que mais come tempo, vamos assim dizer, né? Então, você tem que ter essa mensuração. Para quê? Para que você possa utilizar o estudo passivo para consumir o conteúdo com rapidez, estudar o estudo ativo, utilizar o estudo ativo para que você possa memorizar, melhorar então a apreensão desse conteúdo dentro da sua cabeça. Para que lá na frente você passe na hora das questões, resolver com mais facilidade. Entender com mais facilidade. Então, as ferramentas de estudo ativo existem para isso. Além disso, além do resumo, eu tenho o nosso mapa mental. Então, o mapa mental é sensacional, é essencial. E ele vai servir também como uma ferramenta de estudo ativo quando você prepara, assim como ele serve também para a revisão, também para a dica, também para o bizu, trazendo questões ali que são importantes. Mas veja bem, o que é que você tem que entender? É válido você buscar um mapa mental na internet, comprar um mapa de alguém, pegar o mapa do colega que fez? É possível também. Se você entender o processo que foi utilizado ali, ele pode ser uma ferramenta de revisão. Não tenha dúvida alguma. Mas quando você produz,
ele tem os efeitos parecidos com os efeitos do resumo, tá? Quando você produz o seu mapa mental. E por que é que você tem que produzir, ou melhor, e por que ele produz esses efeitos parecidos com o resumo, afinal de contas? Simples, porque ele vai fazer você tomar as mesmas ações que você toma quando faz um resumo. Primeiro, decisão. Você, com base nas informações que você teve, você vai ter que decidir quais palavras colocar ali, o que escrever, quantas frases colocar. Certo? Você vai ter que decidir ali efetivamente quais são as referências para a montagem do seu mapa mental. Você vai ter que pensar então nesse todo para que você possa buscar, ter ao final um produto, né, que é o mapa mental em si, que seja útil. Tá? E mapa mental é para ser feito e refeito. Eu já fiz vários mapas mentais, principalmente para dar aula. Eu faço mapa mental para dar aula, para encontrar a melhor maneira possível de transmitir a informação. E às vezes eu faço lá o meu mapa mental do inquérito policial, tá lá, e de repente, poxa vida, e se eu fizer esse caminho assim? E se eu colocar essa informação? E se isso e se aquilo? Opa, melhora o meu mapa mental. Deixa aquilo mais dinâmico, ou vou refazer o meu mapa mental então, porque o processo de fazer e refazer também é aprendizado. É isso que a galera tem que entender. O mapa mental comprado, o mapa mental feito por outra pessoa é válido? É válido sim, mas não tão completo quanto o mapa mental que você faz, tá? Por isso a importância de entender o que é o mapa mental, certo? Entender também como fazer o mapa mental, que a gente vai abordar daqui a pouco. Como eu faço o mapa mental, afinal de contas? Certo? O mapa mental nada mais é do que informações ligadas e que resumem determinadas situações e que essas ligações trazem diversas possibilidades para que você possa então memorizar e diante de uma questão conseguir encaixar aquilo na cabeça e conseguir encontrar a resposta. Isso você faz com base no seu aprendizado. É por isso que o mapa mental às vezes é perigoso quando você pega de outra pessoa. Por quê? Porque a pessoa, quando faz aquele todo, ele tem um contexto completo na cabeça que pode não ser o seu. Quando ele colocou determinada palavra, quando ele colocou determinada figura, né, que são vários tipos de mapas mentais, pode ser iconográfico também, quando ele coloca determinadas figuras, determinadas palavras, ele tem todo um contexto e não só aquela palavra. Ele tem todo um contexto que ele criou para escolher aquela palavra, para escolher aquele caminho, para escolher aquela opção a partir do mapa mental. Isso quer dizer que você pode estar adquirindo só parte do conhecimento quando pega o mapa mental de alguém, certo? Você pode usar ainda modelo de mapa mental, ou seja, pegar o mapa mental e tentar copiar, vamos dizer assim, esse mapa mental. Claro que não só copiar, né, no desenho, mas reproduzir, melhor dizendo, esse mapa mental, até pode, desde que você tenha o contexto completo na cabeça. Por isso que o ideal, na minha opinião, o ideal é você fazer o seu mapa mental, tá? E na minha opinião, o contexto, a ordem para os estudos segue primeiro um estudo passivo, não tem jeito. Você vai ter que receber passivamente a informação que é transmitida pelo professor, por intermédio da videoaula, por intermédio do PDF, tá? Depois, o que você tem que fazer? Você tem que começar a fixar esse conteúdo. E você pode fazer por intermédio do resumo, certo? Faz ali ou imediatamente após, ou como nós tratamos na aula de resumo, vai fazendo o resumo, não tem problema. O que importa é você fazer o resumo. E o próximo passo é o mapa mental. Você já estudou a aula, já tem o conteúdo. Você fez um resumo daquilo, fazendo fixar o conteúdo na sua cabeça. Agora você vai esquematizar aquele conteúdo. E esquematizar aquele conteúdo envolve principalmente, mas principalmente as suas decisões e todo o contexto que está envolvido, aquele conhecimento que você quer reproduzir no mapa mental. Eu posso fazer mapa mental de tudo? Pode, desde que você ache necessário. Um mapa mental ele é ideal sempre ideal para aquelas disciplinas que eu tenho muitas ramificações, por exemplo, o direito penal, né? Quando você quer definir o crime, você desenha, então, aquilo que se chama de árvore do crime, né? Veja aqui, uma coisa é você ler, outra coisa é você escrever e ter que lembrar todos os elementos do crime, todas as excludentes, a partir das excludentes, os elementos do fato típico, certo? As causas de exclusão, e aí a definição, os detalhes de cada causa de exclusão de antijuridicidade, tá? E aí as situações relacionadas à culpabilidade, as exclusões de culpabilidade,
Ou seja, você vai aumentando aquela árvore, aquele mapa, mas isso tem que vir da sua cabeça. Para isso você assistiu a aula e obteve o aprendizado passivo. Tá? E aí você pode ter 2 níveis de mapa mental. Um mapa mental que você vai fazendo e quando você esquece, você volta no livro, volta na matéria, volta no PDF para complementar. Ou mapa mental que você vai até o final, deixa lacunas e depois você assiste a matéria e vai preenchendo. Tá? O que importa é você forçar a sua mente a trazer para o papel o conhecimento que você adquiriu. Porque quando você traz para o papel, você transporta para o papel esse conhecimento, o que acontece então com o seu cérebro? Ele vai fixar essa informação. E depois, na hora de fazer a revisão da matéria, você tem um material top que foi feito por você. E aí você vai ver aquela palavra, vai ver aquele símbolo. Por exemplo, contabilidade. Receita me deixa feliz. Você vai lá e desenha uma carinha feliz. Despesa me deixa triste. Tá? Então, na hora de responder uma questão, quando você paga, por exemplo, lá na prova da Polícia Federal, pagamento de duplicata com desconto gera receita? Pagamento duplicado com desconto gera um lançamento credor e uma conta de receita. Certo ou errado? Aí você pensa, faz os seus lançamentos, aí você pensa, peraí, pagar uma duplicata com desconto é gotoso? É gotoso, você lembra da carinha feliz? Ah, e o professor Marcelo falou que quando eu estou em dúvida de um lançamento, se for gotoso, normalmente é receita. Então, certo. Já pagaram uma duplicata com acréscimo, porque houve um atraso. Opa, houve um atraso, então vai ter uma despesa, porque é ruim, não é dotoso. Você entendeu? Então essas, como diria, essas ramificações do mapa mental, elas existem justamente para que você possa esquematizar o seu aprendizado, tá? O seu aprendizado. Então, de novo, você começa com o estudo passivo, você recebe informação, o professor está lá passando informação, você recebendo. A partir daí você pode fazer um bom resumo, tá? Resumo, desde que não te coma muito tempo, e com o tempo, tá? No início depois vai ficando muito mais fluido, porque em regra, para passar em um concurso, você vai estudar várias vezes a mesma disciplina. E na hora de fazer um novo resumo para aquela disciplina, você já vai estar muito mais craque, tá? Faça o seu resumo, a partir do resumo faça o mapa mental. Mas tira o mapa mental do seu cérebro. Depois você volta para conferir. Um outro ponto importante é você testar os seus mapas mentais. Testar os seus mapas mentais por intermédio das questões. E aí sim você pode fazer um mapa mental reverso. A partir da questão, fazer um mapa mental. É possível você desenhar um mapa mental em cada questão. Ou, no mínimo, localizar a questão em um determinado mapa mental. A descrição de uma excludente de ilicitude, por exemplo, você pode ir lá e olhar o seu mapa mental. Poxa vida, está faltando esse elemento aqui da legítima defesa. Uso de meios moderados, olha, faltou aqui. Aí você puxa uma perninha para o seu mapa mental e escreve moderados. Veja aqui, todo esse é um processo para aprendizado para o final você acertar questões, que é a próxima etapa do meu aprendizado ativo, que é fazer questões. E preferencialmente fazer questões daquela disciplina, daquele tópico específico que você estudou. Então veja como se complementa. Ó. Eu assisti uma aula, fiz um pequeno resumo, fiz um mapa mental, quando possível e necessário. Logo após eu faço as questões. E aí eu vou validar tanto o resumo quanto o mapa mental. Porque se tiver uma questão ali que me lembrar, puxa, esqueci isso aqui no resumo, você vai lá e complementa. Esqueci isso aqui no mapa mental, você vai lá, abre uma bolinha, certo? E complementa o seu mapa mental. Então é assim que funciona. É assim que deve funcionar, ao menos. Certo? De forma que você tenha, então, uma ferramenta de efetivo aprendizado, onde você vai ter, a partir de determinados estímulos que venham do professor, você reproduz esses estímulos de forma que você entenda o seu esquema. Tá? Isso é muito legal, porque você vai ter uma ferramenta de aprendizado para o tempo inteiro. Eu fui fazer a prova da Polícia Federal, fui aprovado, inclusive, e é o que aconteceu. Quando eu estava lá sentado, fiz em Palmas e fiz em Salvador, fui aprovado nas duas. Quando eu estava lá sentado, uma menina do meu lado, em Palmas.
A menina abriu um mapa mental gigantesco, cara. Uma árvore do crime, com diversos crimes, diversas coisas. Pai, começou a estudar, e é isso e aquilo. Eu olhei para o lado, já me apavorei. Meu Deus, eu não sei nada. Isso acontece. Acho que foi até uma tática dela para derrubar a concorrência. Já me apavorei e ela tinha todo o esquema. Foi a partir daí que eu também comecei a melhorar os meus mapas mentais. Certo? E já usei essa técnica para o concurso nacional que eu fiz em Salvador. Chegou em Salvador, quem é que estava do meu lado? A mesma menina fazendo a prova, porque ela também era da Bahia. Tá? Mas veja aqui, o mapa mental, então, ele é uma ferramenta. Já a gente vai entender como fazer o mapa mental, tá? É uma ferramenta e é muito importante, mais do que aprender a fazer o mapa mental, porque você vai aprender a fazer sozinho, é como um planejamento. O planejamento de estudos, você vai aprender a fazer sozinho em algum momento, pode ter certeza. Tá? Você vai aprender a fazer sozinho. Desde que você faça, porque não tem como eu fazer um planejamento para você. Muitos alunos me pedem, professor, faz um planejamento para mim. Opa, posso até fazer, vou dar um esboço e depois, talvez de uma semana depois, esse planejamento não sirva mais. Tá? Talvez já eu te entregando o planejamento já não sirva, porque tem que ser personalizado esse planejamento, tem que ser muito pessoal, é muito seu o planejamento. E sendo muito seu o planejamento, o que é que você tem que fazer? Você tem que entender esse processo para poder desenvolver. Mesma coisa é o mapa mental. Quando você entende a sua forma de fazer mapa mental, você faz mapa mental de tudo. Então a gente vai explicar aqui como fazer mapa mental, mas o principal é você entender a motivação do mapa mental, o porquê e a importância do mapa mental. Do fazer mapa mental como um processo de aprendizado ativo, onde você vai obter um resultado, não pelo mapa em si, mas por todo o processo. Desde a concepção do mapa até o final. E nesse meio tempo você vai estar aprendendo e fixando. Cara, é muito legal quando eu, por exemplo, estou escrevendo para dar aula, fazendo um resumo de algum determinado tópico, ou então desenvolvendo um mapa mental, que de repente vem aquele insight, ó, pá! Cara, então é por isso. Porque muitas coisas que o professor fala, muitas vezes, ficam meio que boiando, você não consegue processar tudo. Aí você está ali e você, poxa, então é por isso. Ah, pronto. Aquilo é um estalo que não vai nunca mais se apagar da sua vida. É uma lâmpada que se acendeu e nunca mais vai se apagar da sua vida. Tá? Nunca mais vai se apagar da sua vida. É isso que você deve, então, entender. O processo do mapa mental. Bem, entendi a importância do mapa mental. Entendi o quanto é importante fazer um mapa mental como ferramenta de ensino, de aprendizado. Agora, como é que eu faço um mapa mental em si? Tá? Para que você desenvolva um bom mapa mental, o ideal é que você comece nessa sequência. Primeiro a aula, aprendizado passivo. Porque não tem como se fazer um mapa mental de um assunto que você não domine minimamente. Tá? Não tem como fazer. Você não tem que começar do zero o mapa mental. Por isso que é muito perigoso o mapa mental. Só estudar para o mapa mental, sem conhecer a disciplina. Então, o mapa mental é um complemento. Então, você primeiro aprende a disciplina. Tá? Aprende aquele tópico. Para fixar aquele aprendizado e para que você tenha um material para revisão, faça um pequeno resumo. De novo, muito cuidado com o resumo em razão do tempo. Você tem que saber resumir. Tá? Como é que eu vou validar o meu resumo? Por intermédio das questões. Na questão é que você vê, esqueci desse detalhe. Pixe, isso aqui eu botei aqui, nunca vi em questão. Tira. A partir da questão, você começa a desenvolver o mapa mental, então. Eu consigo fazer o mapa mental de tudo? Olha, consegue. Mas existem mapas mentais que são mais eficientes e existem mapas mentais que são menos eficientes. Ou melhor, existem assuntos que se expressam melhor em mapas mentais e assuntos que não se expressam tão bem em mapas mentais. Tá? Mas é possível fazer mapa mental de tudo. Quem é que define efetivamente? Você, porque existem vários processos de aprendizado. Um deles é o visual, auditivo, o sinestésico. Muitas vezes o visual, ele desenvolve muito mais rápido o mapa mental e aprende muito mais rápido com o mapa mental. E na hora da prova você vê na questão o mapa mental se desenhando na sua frente. Tá? Para isso, o que é que você tem que fazer? Você tem que se entender, se conhecer. Para cada disciplina, você entender se é possível ou não fazer um mapa mental. Se é necessário ou não, cada assunto, melhor dizendo. Porque dentro de disciplina pode ter vários assuntos.
tá? E esses mapas mentais, eles são importantes para que você, de novo, fixe o conteúdo. Então, o que é que você faz? Você assiste a disciplina e faz o seu resumo. Quanto mais tópicos tiver o seu resumo, quanto mais fácil de se colocar tópicos no seu resumo, mais fácil será de fazer o mapa mental, tá? Então, por exemplo, o inquérito policial. Você pode fazer um inquérito policial, o mapa do inquérito policial tranquilamente, porque são vários tópicos. De tudo, não. Mas da sua natureza jurídica, certo? Da sua finalidade. Você consegue ir puxando cada um balão. Da instituição que realiza, das instituições, da autoridade responsável, certo? Das características do inquérito policial. E a partir de então você vai desdobrando essas árvores. E aí eu terei o conceito de inquérito policial e suas principais características. Muitas questões caem. Muitas questões. Tá? Então, primeiro, ele é um procedimento. Se escreve a palavra procedimento. Próximo balão, administrativo. Acima dessa palavra procedimento, você pode colocar um balão escrito, porque não é judicial. Administrativo. Por que administrativo? Não é desenvolvido no âmbito do Poder Judiciário. Não é uma atividade jurisdicional por intermédio de juiz, não. Depois, próximo, desenvolvido por quem? Quem é o responsável? Polícia Judiciária. Aí você puxa, quais são as duas polícias judiciárias? Polícia Federal, Polícia Civil. Polícia Civil dos Estados. Tá? Ou seja, você vai desenvolvendo os balões conforme as características, tá? Quem é a autoridade responsável a partir da polícia? A única pessoa que pode presidir o inquérito policial, delegado de polícia. É a única pessoa que pode. O Ministério Público não pode presidir um inquérito policial. É a única autoridade que pode presidir um inquérito policial. É a única autoridade que pode indiciar. E aí, complementando o seu mapa mental, você pode puxar comentários. É a única autoridade. Veja que essa expressão é a única autoridade, faz sentido para você agora, porque eu falei que é a única autoridade, menos o Ministério Público, não pode juiz, não pode ninguém, só ele. Agora, se você pega o mapa mental de alguém dizendo é a única autoridade, você pensa, como assim é a única autoridade? O que ele quer dizer como é a única autoridade? Você entendeu? Aí lá na frente uma questão dizendo, o Ministério Público pode presidir o inquérito policial. O Ministério Público pode determinar o indiciamento. Errado. Justamente porque o mapa mental, na minha opinião, tem que ser produzido por você. Então você vai desenvolvendo no inquérito policial o mapa mental, conforme as suas características, conforme os detalhes que eu vou apresentando em aula. E eu apresento isso em tópicos na minha aula. Eu apresento em tópicos e eu apresento tudo dividido. Basta você reorganizar. Primeiro, num processo de memorização, em que você vai passo a passo todas as características. E aí, qual o detalhe importante? Detalhe importante. Você pode memorizar elementos adicionais que te permitam o aprendizado. Tá? Como, por exemplo, os princípios que eu abordo, ou as características. As principais características são 9 características, por exemplo. Aí você vai elencando, tem essa, falta uma. Qual é essa uma que falta? Aí você se esforça, só achei 8, 9, achei, aqui. Olha aqui que legal. Pronto, a partir dali você não esquece mais. Tá? Então essa enumeração ela é importante, porque vai trazer aquela ideia de que está faltando um. Quantas são as excludentes do crime? 4, aí você só acha 3 e fica... Falta uma. Exercício regular de direito. Tá aqui. Exercício regular de direito. Entendeu? Então você vai desenvolvendo passo a passo com os conceitos principais. A partir do conceito principal, você vai desdobrando a árvore do mapa mental e fazendo então os seus esquemas. E esses esquemas vão refletir o seu aprendizado. Certo? Vão refletir o seu aprendizado. O tempo vai passando e você pode voltar para aquele esquema para complementar. Quando lá na frente eu falar em prazo, você não precisa voltar, criar um mapa mental para o prazo. O que você pode fazer? Você pode voltar no mapa mental do inquérito policial e abrir um balão para os diversos prazos.
você pode abrir ali um balão para os diversos prazos, certo? Isso é uma forma de se fazer o mapa mental, na minha opinião, das mais eficientes. Veja que quando você expressa o prazo do inquérito policial e os detalhes do prazo, e aí você vai criar o seu próprio esquema, cara. Você vai criar o seu próprio esquema e nunca mais vai esquecer. Isso é que é legal no mapa mental. Você criar o seu próprio esquema e nunca mais vai esquecer. Isso é aprendizado ativo. Quando você faz o seu cérebro funcionar. E aí no primeiro balão vai ter um inquérito policial e a partir daí as diversas ramificações. Se o seu mapa mental for ficar muito grande, divida o seu mapa mental. Então, a partir de determinado ponto, o mapa mental está muito grande. Você quer fazer um mapa mental para cada característica. Não precisa, só estou citando como exemplo. Tá? Por exemplo, discricionariedade é uma das características do inquérito policial. Aí você coloca lá como característica, você escreve com suas palavras, tá? A regra, você escreve com suas palavras a regra. O delegado, ele vai ter autonomia para decidir quais diligências realizar. Ponto. Coloca lá como característica, como descrição daquela característica. Pronto, você escreveu. Você pode complementar, porque existe um dispositivo na lei que é muito cobrado em prova, que diz assim, ó, que a vítima ou o acusado podem solicitar quaisquer diligências, que serão realizadas ou não a juízo do delegado. Você pode colocar isso aí como complementação, ou seja, validando essa característica, tá? Porém, existem exceções. Aí você baixa o balão e escreve as exceções. Exceções. Requisição do Ministério Público. Prisão em flagrante. É a notícia crimes coercitiva. Na abertura do inquérito policial, a prisão em flagrante é a notícia crimes coercitiva. Ou seja, se o delegado, ele enxergou a necessidade de prender alguém em flagrante, ele é obrigado a instaurar o inquérito policial, porque é muito pior prender alguém em flagrante do que instaurar o inquérito policial. Se ele tem elementos para prender alguém em flagrante, ele tem elementos para instaurar o inquérito policial. Só que aí você coloca lá, notícia crimes coercitiva, pronto, ponto. Se foi colocado por outra pessoa, talvez você não saiba o que significa. Notícia crimes coercitiva, aí você vai ter que correr atrás para saber. Tá? Requisições do Ministério Público, tá bom? Quando o crime deixa vestígios, porque a lei diz que a perícia é obrigatória quando o crime deixa vestígios. Não se pode abrir mão da perícia. É uma exceção à discricionariedade. E aí você desenvolveu, então, essas características com base nessas informações que são essenciais para o aprendizado e que vão cair na prova. E aí você, tem um mapa mental do inquérito policial. Ponto, acabou. A partir dali, você vai ter o resumo e o mapa mental. Certo? E aí você pode usar o mapa mental, inclusive, refazendo o mapa mental para ver se memorizou de verdade. O que é que você faz? Você bota o mapa mental, coloca um papel em cima, inquérito policial, e começa a redesenhar, ou no mínimo escrever, e vai, características, essa, vixe, são 8, falta uma, essa, aquela, é indisponível. Por que é indisponível? O delegado não pode arquivar o inquérito policial. Isso vem em quase toda a prova, velho. Principalmente prova de múltipla escolha de banca pequena. O delegado não pode arquivar o inquérito policial. Aí, faltou essa, pronto. Acabou. A partir daquele momento, você só vai voar na disciplina. Você só vai quebrar tudo na disciplina. Vai ser uma disciplina excelente para você, você vai melhorar o seu aprendizado. E ao final, para a gente finalizar então o nosso plantão policial, certo? O que é que você faz? Você valida com as questões. Todas as vezes que você fazer uma questão, se não tiver ali na cabeça, se você tiver dúvida, você volta para o mapa mental. Espera aí, essa questão não está aqui. Você precisa colocar tudo no mapa mental? Não, claro que não. Acertou, já está memorizado, não precisa para o mapa mental. Mas se for algo que você errou e que você acha que é importante, porque é recorrente, você vai lá e acrescenta no seu mapa mental para você poder efetivamente estudar na próxima vez. Tá? Então, são informações que são extremamente relevantes e que podem te ajudar bastante na sua aprovação. Por quê? Porque isso sim vai te fazer ter um ganho real, em vez de ficar somente recebendo informação de forma passiva por intermédio do professor, que é muito importante, porque é a base.
O aprendizado passivo, ele é a base, mas ele só vai servir de base para você se você complementar, porque só a base às vezes é pouco. Tem gente que estuda só por videoaula, sim, claro, e é inclusive aprovado, mas você vai aumentar muito mais as suas perspectivas de aprovação. Entendemos? Então ficamos por aqui com o nosso plantão policial. Muito obrigado por estar aqui conosco. Espero que os nossos ensinamentos aqui estejam efetivamente fazendo efeito para você, tá bom? Tendo resultado na sua vida. Assista às outras aulas relacionadas às ferramentas da aprovação, porque essas outras aulas são essenciais para você complementar os seus estudos, para que você possa efetivamente buscar o máximo de rendimento possível nas provas. Lembrar que nós estamos nos aproximando de uma série de oportunidades que você não pode perder. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Até amanhã, mesmo horário aqui no YouTube. Até mais.